Boa tarde a todos. Estamos aqui novamente numa reunião semanal da programação da operação, dia 12 de julho, 15 horas. Eu sou o Ciro, vou estar coordenando essa reunião hoje. Como de praxe, né, o primeiro bloco a gente traz as informações da gerência da PRH e para dar continuidade eu já convido aqui a Aline para falar sobre a previsão meteorológica. Aline, a palavra está contigo. Olá, boa tarde aos presentes. Eu passo só um minutinho enquanto eu compartilho aqui a minha tela com a apresentação. Não tinha, acredito que todos já estejam vendo. É, então, vou dar início primeiro falando sobre as condições de tempo que se deu nessa semana. Então, aqui eu trago as imagens de satélite, já a animação, as imagens de satélite e o acumulado de chuva utilizando os dados dos postos e também de satélite. Então, o destaque para essa semana foi a atuação de área de estabilidade acontecendo ali no estado do Paraná, Santa Catarina e em parte de São Paulo e também no Mato Grosso do Sul. Por conta dessas áreas de estabilidade, tivemos ocorrência de precipitação nas bacias do Paranapanema, ali na Incremental Itaipu, também na bacia do Iguaçu, na Cascata do Uruguai, também no Jacuí. Essas áreas de estabilidade ainda seguem atuando, então a gente ainda tem previsão de chuva ali para as bacias do sul. É, e também a ocorrência de uma massa de ar frio na região sul e também atuando ali sobre parte do sudeste e centro-oeste, ocasionando queda de temperatura. Também tivemos ocorrências de precipitação ali no litoral leste do Nordeste. Então, como comentei, essa semana teve um declínio da temperatura ali no sul. A semana anterior já vinha com temperaturas baixas, mas essa semana, do dia 6 ao dia 12 até hoje, a temperatura teve um declínio mais acentuado nas capitais do sul e também as temperaturas também tiveram um declínio em parte do centro-oeste e também em São Paulo. O restante do país apresenta temperatura estável. E por conta daquelas áreas de estabilidade que eu comentei que atuaram no decorrer dessa semana, também teve uma queda da radiação solar devido ao aumento da nebulosidade ali no sudeste e também no centro-oeste e parte ali de São Paulo. Então, aqui nessa imagem aqui da direita, é possível ver essa redução aqui da radiação solar devido ao aumento da nebulosidade. Em relação à velocidade do vento, para essa semana, em relação à semana passada, não teve grande destaque, a velocidade do vento permaneceu estável, principalmente aqui no interior da Bahia. Teve um pouco de aumento ali mais para São Luís, mas nada relevante. Agora, partindo já para a previsão de precipitação para a próxima semana operativa, pegando o intervalo do dia 13 até o dia 19, como eu comentei, essas áreas de estabilidade, elas seguem atuando, então deve permanecer essa previsão de chuva ali para os bacias do sul. Essa previsão de chuva, ela vai se dar só até o início da semana, então até o final de semana ainda tem indicativo de chuva, mas para o decorrer da semana, a chuva já não apresenta chuva significativa ali nessas bacias do sul. A chuva fica principalmente ali para a bacia do Iguaçu, para a Cachoeira do Uruguai e também atingindo um pouco ali do Jacuí e também da Incremental Itaipu. Agora falando da previsão para a temperatura eólica e solar, a próxima semana operativa ela vai estar as temperaturas vão estar em elevação em todas as capitais do sul e também em Campo Grande e Cuiabá. No restante do país, as temperaturas vão permanecer estáveis. Em relação à solar, vai ter uma elevação ali em São Paulo devido à redução da nebulosidade ali no estado. Em relação à eólica, a próxima semana operativa vai estar em elevação. Era isso que eu tinha para apresentar, devolvo a palavra para o Ciro. Muito obrigada. Obrigado, Aline, pela apresentação. Dando continuidade agora, falar sobre a previsão hidrológica, eu convido aqui o Fred. Fred, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos os que estão acompanhando essa reunião semanal. Então, vou vir aqui trazer um pouco sobre a previsão hidrológica para as bacias do sistema interligado. Então, começamos aí com a previsão para o Sudeste, previsão de declínio para as próximas semanas, uma previsão mensal fechando agora em 57% da média de longo termo, com a previsão do Sudeste sendo a menor do histórico,
dos 94 anos que temos aí para o mês de julho. É a... Agora, os destaque para que algumas das bacias do Sudeste, o Grande com uma previsão mensal de 52%, o Paranaíba com previsão de 58%, o Paranapanema tendo aí um pequeno repique aí de aumento de afluências aí nos próximos dias, mas a previsão mensal também está abaixo de 50% da MLT. E para o Paraná também uma pequena elevação nos próximos dias, mas continua essa caráter de recessão das vazões. Para o sul, estamos vendo ainda em quase 200%, né, o dobro da média esperada para esse mês. E a previsão, embora é de ter ascensões nas ENAs nos próximos dias, depois o caráter de recessão para as semanas 2 e 3, fechando uma previsão mensal em 164% da média de longo termo. A previsão para a bacia do Rio Iguaçu é em ascensão, né, nesses próximos dias, com aí previsão de chuva combinada pelos modelos para os próximos 3 dias, mas depois com um caráter de recessão. O Jacuí não tem elevação expressiva nas vazões nessas próximas semanas, e temos um pouco de elevação nas vazões aí também na bacia do Rio Uruguai. O Sul com posicionamento no histórico bem mais favorável, né? O Iguaçu como 20º maior, o Uruguai como 8º maior juro do histórico e o Jacuí com vazões bem próximas da MLT. No Nordeste, a previsão é estável, né? Já está caminhando de lado, está em 44%, com previsão mensal de fechar o mês em 43% da MLT, sendo o quarto menor julho do histórico. E as previsões para o norte do país, também uma recessão com uma declividade bem pequena, fechando uma previsão mensal de 50% da MLT, sendo ela a segunda menor do histórico. Com destaque aí para a bacia do Rio Tocantins, com previsão mensal de 53%, sendo o terceiro menor do histórico. Então temos aí uma figura da previsão de ENA para a próxima semana. Então, né, esses tons de alaranjado mostram previsões de ENA entre 40% e 80% da MLT, que ocupa praticamente aí todo o Sudeste, boa parte do Norte, e aí o São Francisco também. No Norte, só aqui o Xingu, que está com previsões abaixo da MLT, e no Nordeste, aqui no Sudeste, o Jequitinhonha e o Mucuri. Já no Sul, a gente tem previsões acima da MLT para a próxima semana, né? Tanto no Iguaçu, quanto no Itajaí-Açu e no Uruguai. Aí, acompanhando a evolução das previsões, né, dentro desse mês, tanto o subsistema Sudeste como o Norte e o Nordeste tiveram poucas oscilações aqui, né, desde o PMO. Só o Sul que teve alterações, né, que começou em 80%, na revisão foi para 114%, e agora a revisão 2 é fechar o mês, a previsão mensal é de fechar o mês em 164%. E a gente vê que o comportamento das previsões de ENA no subsistema, principalmente que o Sudeste, com bastante elevação entre fevereiro e março, e o Sul aí no final do ano passado. Bem, é isso que eu tive para apresentar, Ciro. Vou ficar aí disponível para responder perguntas no intervalo, depois do intervalo. Tá bom, obrigado, Fred. E agora, para a nossa terceira e última apresentação desse bloco, eu convido agora o Léo, por favor. Léo, contigo. Boa tarde a todos e a todas. Vou fazer a apresentação aqui pela parte da operação hidráulica. Imagino que vocês já devam estar vendo a minha tela. Então, começar falando um pouquinho das salas de reunião e de acompanhamento da Agência Nacional de Águas e Saneamento, que estão em vigor, né, que a gente tem atuado ainda. Paranapanema, a gente teve uma no dia 27/6, a próxima dia 26 de julho. No Sul, a gente teve uma essa semana, do dia 10/7, a próxima 14 de agosto. São Francisco, 2 de julho, a gente teve uma reunião, a próxima no dia 6/8.
Tocantins, 28 de maio, a gente teve a última reunião, a próxima no 16 de julho. O Paraguai, a gente teve uma reunião no dia 2 de julho, a próxima também no dia 6 de agosto. E também a gente tinha aquelas reuniões extraordinárias para acompanhamento do El Ninho. A gente está tendo a reunião do Norte, então, dia 21 de junho foi a última, a próxima está marcada aí para o dia 31 de julho, finalzinho do mês. Passando um pouquinho aqui, mostrando um pouco do que a gente levou nessa sala do Sul, que aconteceu no dia 10. Lá a gente mostrou um pouco a evolução dos armazenamentos dos reservatórios, os principais reservatórios ali de cada bacia. Então, começando com a bacia do Rio Iguaçu, na cor verde escura a gente tem o reservatório de B. Munhoz, o reservatório de Foz do Areia, e no verde um pouquinho mais claro a gente tem Salto Santiago. E na data da reunião, Salto Santiago ali vem operando praticamente andando de lado, fazendo um pouco de oscilação, o reservatório oscilava ali perto do 87,7, né, perto do 88% do seu volume útil, enquanto Foz do Areia estava ali com uma tendência de depressionamento do reservatório, dos recursos ali acumulados, ali com um reservatório perto da 71% do seu volume útil, tá? Uruguai, por sua vez, a gente levou Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho como os principais reservatórios ali da cascata, da bacia. Aí o destaque para Barra Grande, no final ali na data da apresentação, o reservatório estava flutuando ali perto de 98% do seu volume útil. Depois, Passo Fundo com 96,7%, 97% do seu volume útil, praticamente, e Machadinho ali, perdão, gente, 96% é Machadinho, e o mais clarinho o Passo Fundo, que estaria com 92%, um pouquinho mais baixo, tá bom? E o Jacuí amarelo, a gente traz aí Ernestina, reservatório que a boa parte do ano operou acima de 100% do seu volume útil, então chama atenção para isso, que praticamente 100%, desde o início aqui, de julho de 2023, a gente vem operado, tem observado valores ali acima de 100% do volume útil do reservatório de Ernestina. E Passo Real, lá mais a jusante, a gente tem o reservatório praticamente andando de lado, 88,9% do seu volume útil. Vale ressaltar que a gente está tendo precipitação na região sul, então no Uruguai e no Iguaçu a gente já observa precipitações, e provavelmente esses valores de VU já são superiores ao que a gente mostrou lá no dia 10, tá bom? O destaque para o Jacuí, a gente traz, então, a ocupação do volume de espera. O reservatório lá de Passo Real, na bacia do Rio Jacuí, segue ocupando seu volume de espera. Na linha cinza aqui em cima, a gente tem o VU, o volume de espera associado, o volume de vazio que a gente tem que deixar naquele reservatório. E a gente vê que desde abril, maio, desde que a gente teve aquela grande cheia lá em maio, a gente ocupou e depois veio ocupando de alguma forma controlada, foi se ocupando sempre que havia precipitação, e depois, de forma controlada, sempre se buscou esvaziar esse reservatório. Nesse momento, ele segue praticamente ali andando de lado, mas ocupando o volume de espera, mas com tendência de sair dele, tá? Tendência de desocupação do volume de espera do reservatório da UHE Passo Real. Por fim, a gente traz aqui o acompanhamento da operação lá do Baixo Paraná, destaque Jupiá nessa corzinha, nesse azul mais claro, e Porto Primavera nesse azul um pouquinho mais escuro. Então, em cinza a gente tem 4.600 metros cúbicos por segundo, a segunda linha aqui 3.900 metros cúbicos por segundo, e a última linha, a terceira linha, 3.300 metros cúbicos por segundo. E o que a gente tem aqui hoje, o controle ainda tem sido feito por Porto Primavera, então Porto Primavera ainda tem mantido ali a defluência no patamar de 3.900 metros cúbicos por segundo, enquanto Jupiá tem sido praticada uma defluência um pouquinho acima, né, 3.500 mais ou menos metros cúbicos por segundo, que tem sido a defluência lá de Jupiá. Era isso, Ciro. Eu devolvo a palavra e aguardo eventuais questionamentos. Muito obrigado a todos, obrigado, Léo. Agora a gente encerra, né, com a apresentação do Léo, a gente encerra esse primeiro bloco. Lembro a todos, né, que o nosso chat está disponível para o envio de dúvidas aí, questionamentos. A gente vai agora para um intervalo aí de 5 minutinhos e em breve retornamos então com o segundo bloco de apresentações. Boa tarde a todos, retomando agora aqui as apresentações da reunião semanal da programação da operação. No início agora desse segundo bloco, vamos começar aqui com uma pergunta que chegou sobre as apresentações anteriores, né? Que é do João, ele trabalha na Genco Energia. Boa tarde, né? Obrigado pela pergunta, João. A pergunta dele é a seguinte:
Prezados, boa tarde. Durante essa semana, os relatórios de dados consolidados de vazão, como o ACOMP-H, têm apresentado correções dos valores passados de até semanas atrás. Essas correções ocorreram principalmente nas bacias do Grande e Paraná, e foram valores significativos. Poderiam explicar mais sobre o processo de consolidação e do porquê dessas correções ocorrerem? Para responder o João, vou chamar aqui novamente o Fred. Fred, por favor. Ó, boa tarde, João. Seguinte, eu vou pedir para você me mandar essa mesma pergunta ali para a nossa central de relacionamentos, para a gente, com mais detalhes sobre essas diferenças que você notou, para a gente poder te dar uma resposta mais assertiva. Mas, de maneira geral, né, o processo de consolidação, a hidrologia do INS, a gente verifica os últimos 30 dias de dados observados, para verificar possíveis correções de níveis que, né, dentro da imprecisão de níveis, ajustes na impostos fluviométricos, né, todas as é, metodologias de consolidação estão descritas na NT 0144 de reconstituição de vazão natural, que está disponibilizada lá no Sintegre. Então, você pode dar uma olhada nessa nota técnica e mandar essas suas dúvidas pela central para a gente poder tratar com mais tempo e com mais detalhe. Obrigado. Perfeito, obrigado, Fred, obrigado ao João também pela pergunta. E agora sim, passamos para as apresentações desse segundo bloco. Então, na primeira, que é a previsão de carga para a programação diária e o acompanhamento diário semanal, eu convido aqui o Fernando Buiz. Buiz, por favor. Tem o microfone, Buiz, acho que está fechado ainda. Boa tarde Ah, aos participantes. Vou compartilhar minha tela aqui. já estamos vendo, Buiz. Vou falar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação na semana aí de 5 a 11 de julho. Iniciando aí pelo subsistema Sudeste, nós tivemos uma semana de boas previsões. Umas pequenas diferenças aí foram influenciadas pelo comportamento da carga em São Paulo, em decorrência do feriado do dia 9. Mas os resultados foram bons. O MAP dos desvios horários, no caso do PDP, ficou em 1,56%, enquanto para o Previcarga D100, 2,26%. No percentual dos desvios horários menores que 3%, no caso do PDP, obtivemos 88%, enquanto para o Previcarga D100, ficou em 70%. Para o Subsistema Sul, tivemos boas previsões também, com um comportamento atípico aí da carga do Rio Grande do Sul, um destaque aí para o dia 9, onde o verificado ficou superior ao previsto e os demais dias da semana. Com isso aí, o mapa dos desvios horários para o PDP ficou em 2,94%, enquanto para o Previcarga DC em 3,26%. No percentual dos desvios horários menores que 3%, obtivemos 63% aí no caso do PDP e 54% para o Previcarga D100. Para o subsistema Nordeste, aí, a semana também foi de boas previsões. O MAP dos desvios horários, no caso do PDP, ficou em 1,70%, enquanto para o Previcarga D100 em 1,65%. No percentual dos desvios horários menores que 3%, nos dois casos ficaram acima de 85%. Para o Subsistema Norte também foi uma semana de boas previsões, onde o MAP dos desvios horários para o PDP ficou em 1,34%, enquanto para o Previcarga D100, 1,83%. No percentual dos desvios horários menores que 3%, o Previcarga D100 obteve 78%, enquanto o PDP obteve 90%. Para o Sistema Interligado Nacional, a semana ficou com boas previsões, né?
e o MAP dos desvios horários para o prévio carga D100 foi de 1,24%, enquanto para o PDP foi de 0,96%. O percentual dos desvios horários menores que 3%, no caso do prévio carga D100, foi 93%, enquanto para o PDP foi de 97%. Bom, assim eu encerro a minha apresentação e fico disponível aí para eventuais dúvidas. E devolvo a Obrigado, palavra para o Boissa. Obrigado pela apresentação. Agora a gente vai seguir para a segunda apresentação, né, que é a previsão de carga para o PMO, a revisão semanal. Para isso eu convido aqui a Geisa. Por favor, Geisa. Boa tarde a todos, obrigada, Ciro. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Tá compartilhado? Já estamos vendo. Certo. Deixa eu só pegar o pointer. Bom, dando continuidade, vamos falar da previsão de carga para a programação semanal da operação, mas vamos começar pelos destaques meteorológicos. Para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, tem uma expectativa, né, de estabilidade nas temperaturas com relação à semana atual, exceto na cidade de Campo Grande, onde se tem uma expectativa de elevação da temperatura com relação à temperatura da semana vigente. Existe também uma sinalização de frente fria vinda ali do litoral do Paraná, que vai provocar precipitação em São Paulo e Rio de Janeiro em alguns dias da semana operativa. No entanto, a expectativa de menor acumulado de precipitação quando comparado com a semana atual. Passando agora para o subsistema sul, vale a pena destacar que a semana em curso no subsistema sul, foram observadas fortes quedas de temperatura em todas as capitais, nas 3 capitais, e também merece destaque a ocorrência de geada nas regiões sul e oeste do Rio Grande do Sul. Essa junção de queda forte da temperatura, ocorrência de geada, temperaturas negativas em algumas cidades, contribuíram para a elevação da carga, como eu vou apresentar mais adiante, nesse subsistema, em função do acionamento de carga para aquecimento. Para a próxima semana operativa, tem uma sinalização de elevação nas temperaturas em todas as capitais, mas ainda assim as temperaturas vão estar em patamares ainda bastante a menos. Com relação à precipitação, a expectativa é de estabilidade de precipitação em Porto Alegre e menores totais de precipitação em Florianópolis e Curitiba. O subsistema Norte-Nordeste, ao longo das últimas semanas operativas, ele tem apresentado estabilidade com relação à temperatura e precipitação, tanto com relação à semana anterior, quanto o que é esperado para o comportamento típico para essa época do ano. Também tem se observado ocorrência, né, de precipitação no litoral da região nordeste, mas essa semana merece destaque as precipitações em Salvador, Recife e Fortaleza, ainda que tenha uma estabilidade com relação à precipitação no subsistema. Começando agora com a segunda revisão semanal da previsão de carga para o PMO de julho, começando pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa, tal como ocorrido na primeira semana operativa, está bastante alinhada com as nossas previsões, com bastante acurácia, sendo o desvio de somente 0,8%. Com isso, a expectativa de fechamento da segunda semana operativa é de 41.109 megawatts médios. Devido à expectativa de estabilidade das condições meteorológicas e à acurácia que vem sendo verificada nas previsões das últimas semanas operativas, as previsões para a terceira, quarta e quinta semana operativa não sofreram ajustes. Com isso, a previsão de carga de julho revista para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, ela se encontra bastante próxima da previsão efetuada no PMO de julho, com um aumento de somente 45 megawatts médios, sendo esse ajuste de 0,1%. Passando agora para o subsistema Sul,
a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa, ela realmente apresentou um desvio de 10,8%, sendo esse desvio, como mencionado nos destaques meteorológicos, propiciado por um acionamento de carga de aquecimento, devido a forte queda de temperatura, a ocorrência de geadas, de temperaturas negativas em algumas cidades. Com isso, a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa é de 13.880 megawatts médios, como a gente pode observar, 860 megawatts médios superior à carga da primeira semana operativa. As previsões para a terceira semana operativa, elas foram ajustadas em 6,7%, muito em função do fato de, apesar de ocorrer uma elevação da temperatura, as temperaturas vão ainda se encontrar em patamares bastante amenos, então a possibilidade de acionamento de carga para aquecimento persiste, claro que não no mesmo patamar observado na segunda semana operativa. Então, foi realizado esse ajuste de 6,7%, passando a carga para 3.419 megawatts médios. Foram também realizados ajustes nas previsões da quarta e quinta semana operativa, em 4,8% e 4,5%, para se ajustar não só ao comportamento mais recente da carga das últimas 2 semanas operativas, mas como também ao comportamento, à sazonalidade típica do período. Com isso, a carga de julho revista para o subsistema sul, ela sofreu um ajuste de 6,6% com relação ao PMO de julho, passando agora a previsão para 13.378 megawatts médios. Passando agora para o subsistema Nordeste, tal como o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a expectativa de fechamento da carga da segunda semana operativa, ela teve um nível de acurácia bastante alto, com um desvio de somente 0,5%, sendo em relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 12.291 megawatts médios. As próximas 3 semanas operativas, a carga das próximas 3 semanas operativas foram ajustadas em 1%, apesar da expectativa de manutenção das condições meteorológicas, muito devido ao comportamento recente da carga, uma carga que tem sido verificada, uma carga ao longo das 2 semanas operativas mais alta, então foi feito um suave ajuste de 1% nas previsões. Ainda assim, a carga de julho revista para o subsistema Nordeste também está bastante ajustada com as previsões do PMO de julho, sendo o ajuste nas previsões de somente 0,7%, sendo agora a previsão de 2.291 megawatts médios. Passando agora para o sistema Norte, tal como ocorrido no subsistema Sudeste Centro-Oeste e no Nordeste, a expectativa de fechamento da segunda semana operativa também está muito bem ajustada às nossas projeções, com um desvio de 0,9%, todos os 3 subsistemas com desvios inferiores a 1% na segunda semana operativa, sendo a expectativa de fechamento de 7.835 megawatts médios. A carga da segunda, terceira e quarta semana operativa ela foi também ajustada, foi realizado um ajuste de 1,5%, também para ajustar o comportamento recente da carga das últimas semanas operativas, últimas 2 semanas operativas desse subsistema. Com isso, a nova previsão para a terceira semana operativa é de 7.834 megawatts médios. Com relação à previsão de julho revista, o ajuste realizado com relação ao PMO de julho é de 2,2%, passando agora a previsão da carga desse subsistema para 7.821 megawatts médios. Por fim, para o subsistema interligado nacional, a expectativa de fechamento da segunda semana operativa apresentou um desvio com relação à nossa previsão de 2,5%, muito impactado pelo subsistema sul, o desvio do subsistema sul, provocado pelas fortes quedas de temperatura, né, nas capitais dessa região. Com isso, a expectativa de fechamento da segunda semana operativa é de 75.116 megawatts médios. A terceira semana operativa, em função dos ajustes realizados no subsistema sul, norte e nordeste, passou a ter um ajuste nas previsões de 1,5%,
e a terceira e quarta semana a quarta e quinta semana operativa de 1,1%, também devido a ajustes realizados nos mesmos três subsistemas. Com isso, a previsão de carga de julho revista com relação ao SIM apresenta um ajuste de 1,5 com relação à previsão do PMO de julho, sendo agora de 74.636 megawatts médios. Era isso tudo que eu tinha que apresentar em relação à carga. Estamos à disposição para responder as perguntas e muito obrigada a todos e passo de volta para o Ciro. Obrigado, Geisa. Muito boa apresentação. Dando continuidade, a gente vai agora para a apresentação dos resultados do PMO e as intervenções energéticas relevantes, que ambas serão realizadas pelo Lucas. Lucas, por favor. Oi, Ciro, boa tarde. Boa tarde a Vai. todos os colegas. Deixa eu iniciar aqui o compartilhamento. Acredito que já esteja para vocês. Então, dando início, então, aqui, inicialmente a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa revisão 2 do PMO de julho, que abrange a semana operativa do dia 13 ao dia 19 de julho. Para essa revisão, né, para a segunda revisão do PMO de julho, nós não temos nenhum destaque, nenhum despacho com algum novo CVU, alguma operação comercial suspensa ou liberada para alguma máquina. Então, a gente inicia aqui direto com os resultados. A gente traz primeiramente o CMO, essa próxima semana operativa aqui pelo modelo Bcomp. A gente teve uma leve redução frente à revisão 1, que estava em torno de R$ 81 por megawatt-hora de valor médio em todos os subsistemas, e agora a gente tem o valor de R$ 67,77 por megawatt-hora. A carga pesada, média e leve, os três patamares eles estão equalizados entre si em todos os subsistemas. A pesada ela tem o valor de R$ 70,22, a média R$ 67,84 e a leve R$ 66,79. Aqui também a gente consegue avaliar, né, o atingimento de algum fluxo, algum intercâmbio de energia entre os principais troncos, né, entre os subsistemas. Né, para essa próxima semana operativa, a gente teve o atingimento no patamar de carga pesado do FNES e do somatório do FNS mais FNES, sendo que no somatório foi no seu estado conjuntural. Então, nós tivemos aqui o impacto de algumas intervenções que restringiram esse somatório, né, o limite do FNS com FNS, mas do FNS com FNES. Agora a gente traz aqui já com uma visão sobre a indicação de geração termoelétrica. A gente tem, como um todo, aproximadamente 4.200 megawatts médios. Lembrando que esse valor ele é indicativo, uma vez que todas essas informações são refinadas diariamente nas atividades relacionadas à programação diária. Então aqui a gente deixa os valores tanto por subsistema como também o aglomerado no SIM. Ainda sobre as térmicas, mas agora com um enfoque maior nas usinas AGNL, nós temos 3 usinas, as usinas de Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe 1. São 2 usinas no subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que são Santa Cruz e Luiz Melo, que também é conhecido como Linhares, e Porto Sergipe fica no Nordeste. Para essas 3 usinas foi calculado o benefício GNL, né, e elas, para todos os patamares de carga, assumiram o valor de R$ 64,91. Como esse valor do benefício ele é inferior ao CVU de cada uma dessas usinas, não está configurado o despacho antecipado por ordem de mérito para a semana operativa do dia 14 de setembro até o dia 20 de setembro. Aqui a gente traz a evolução dos armazenamentos, dos subsistemas e também não só a evolução dessa revisão em si, como também o que nós avaliamos nas revisões anteriores. Então, em um tom um pouquinho mais forte, nós temos a revisão atual e já um pouquinho mais apagada a gente tem as revisões anteriores. Aqui no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, a gente tem uma confirmação do que a gente vem vendo nas últimas revisões, nas últimas 2 revisões. O mesmo serve também para o subsistema Nordeste. O Norte vem um pouco abaixo nessa revisão e o Sul ele teve uma alteração, né, nessa revisão frente às últimas 2, né, terminando o mês de julho de uma previsão de terminar um pouco mais elevado esse primeiro mês de julho. Referente ao segundo mês, nós temos uma dispersão bem maior no Sul,
também considerando todos os cenários avaliados para o segundo mês, né, o mês operativo de agosto. E já os outros 3 subsistemas nós não tivemos grandes variações no segundo mês. Então, passando aqui pelos valores, nós partimos no subsistema Sudeste Centro-Oeste em 65,4%, e um leve deflacionamento até 62% no fim do primeiro mês, o mês de julho, e o segundo mês variando entre 54,9% e 60,7%. No Nordeste, nós partimos de 66,6%, também um leve deflacionamento até o fim de julho em 63,4%, e um valor esperado de 57,5% ao fim de agosto. No subsistema Sul, partimos de 81,7% nessa revisão. Chegamos ao fim do mês de julho em 89,8% nesta revisão, e uma maior variação de 56,7% até 96% dentre os cenários do segundo mês, indo do mais pessimista até o mais otimista. E no Norte, nós partimos de 89,1% e chegamos ao fim do mês de julho em 87,2%, com o valor esperado ao fim do mês de agosto de 85,3%. Lembrando que esses valores de partida são todos eles calculados de acordo com as informações que recebemos dos níveis de partida das usinas representadas como reservatório no DECOMP. Nós tivemos para essa próxima semana operativa a oferta, são 3 ofertas no total, 2 ofertas de importação pelo Uruguai e uma oferta pela Argentina. A oferta pela Argentina foi enviada pelo agente Enel. Nós temos 3 blocos, os 2 primeiros de 500 megawatts e o terceiro de 300, que totalizam 1.300 megawatts. Esses valores são valores todos eles iguais para cada patamar de carga. O primeiro bloco tem um valor de R$ 1.158,06. O segundo bloco é um pouco mais elevado, de R$ 1.420,87. E o terceiro bloco de R$ 1.618,92. Pelo Uruguai, as 2 ofertas, uma foi do agente Enel e a outra do BTG Pactual. Para as 2 ofertas, todas elas estão divididas em 6 blocos, e os valores são iguais para os patamares de carga. Então, os blocos 1, 2 da Enel de 50 megawatts, o terceiro e o quarto bloco de 25 megawatts e o quinto e o sexto de 50 megawatts, totalizando 250 megawatts ofertados para a próxima semana operativa. E BTG Pactual também nessa distribuição dos blocos 1, 2, 5 e 6 em 50 megawatts e o terceiro e quarto bloco em 25 megawatts, que também totalizam 250 megawatts para a próxima semana operativa. Os valores dos 6 blocos eles variam, partindo do bloco 1 mais barato de R$ 553,30, ofertados pela Enel, até o seu sexto bloco, o bloco de maior valor, de R$ 1.976,07 por megawatt-hora. Já a oferta da BTG Pactual tem o primeiro bloco no valor de R$ 571,52, tendo variações até o bloco de maior valor, o sexto bloco, de R$ 2.041,93 por megawatt-hora. Com isso eu encerrei a primeira apresentação, então já dando sequência aqui agora para falar um pouquinho sobre as intervenções energéticas relevantes para essa próxima semana operativa. Então a gente traz aqui para os 4 subsistemas as principais intervenções que a gente tem dentro da próxima semana operativa, das principais das UGs, né, de grande porte e as UGs que venham a alterar algum limite sistêmico. Então a gente começa com uma manutenção preventiva na UG2 de Serra da Mesa. A gente tem uma manutenção que está programada para iniciar amanhã, no dia 13 de julho, e indo até o dia 10 de agosto. Para a usina de Miranda, a gente tem programado uma intervenção para implantação de ampliação, reforço e melhorias da usina. Esses serviços estão programados para o próximo domingo, dia 14 de julho. Nas UGs 3, 4 e 5 da usina de São Simão, nós temos alguns serviços nas grades de tomada d'água que também são programados para o próximo domingo, dia 14 de julho. Na UG13 de Itaipu, setor de 60 Hz, a gente tem uma manutenção preventiva nessa UG, que está programada para iniciar na próxima segunda-feira, dia 15, e indo até o dia 26 de julho. E na UG3 de Três Irmãos, nós temos a modernização
do Sistema Digital de Supervisão e Controle, que está programado para acontecer no período do dia 15 de julho, iniciando na próxima segunda e indo até o dia 11 de setembro. Ainda pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste, nós temos mais 3 serviços, 3 intervenções. São todas elas manutenções preventivas que ocorrerão no mesmo período. Então, para o G1 de Ilha Solteira, ao G7 de Jupiá e ao G13 de Porto Primavera, nós teremos as atividades, algumas atividades que serão realizadas do dia 16 até o dia 17 de julho. Agora no Nordeste, nós temos nos dias 1 e 2 da usina termoelétrica de Vale do Açu a modernização do sistema de controle, né? Então, está programado esse serviço para o período iniciando no próximo domingo, dia 14 de julho, e indo até o dia 20 de julho. E, por fim, no G2 de Governador Ney Braga, no Subsistema Sul, nós temos uma manutenção preventiva para o próximo domingo, dia 14 de julho. E no Norte, nós não temos nenhuma manutenção aqui relevante para destacar dentro da próxima semana operativa. Com isso, finalizo as apresentações, devolvo a palavra a você, Ciro, e desejo uma ótima tarde a todos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Com as apresentações do Lucas, então a gente encerrou agora o segundo bloco de apresentações da reunião semanal. A gente vai para um intervalo e aí no retorno a gente traz as perguntas que chegaram no chat, né? E a continuação das apresentações. Então, muito obrigado a todos por enquanto e até breve. Boa tarde a todos novamente, iniciando o terceiro bloco aqui das apresentações. A gente vai iniciar esse bloco, então, respondendo algumas perguntas que chegaram no chat aqui. Então, a primeira que a gente vai responder é do Lucas Almir, da Scopus Energia. Ele nos pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. No momento, o reservatório de Jurumirim está enfrentando uma situação desafiadora, com menos de 30% do seu volume útil. Atualmente, o ONS visa apenas seguir as restrições que são condicionadas ao seu volume útil estipuladas pelas curvas para Jurumirim, ou está em discussão a efetuação de outras manobras de restrição? Para responder ao Lucas, então eu convido que retorne aqui o Leonardo. Léo, por favor. Boa tarde, Ciro. Lucas, já está me vendo? Já, não? Tá, já estão Muito ouvindo. obrigado, Ciro. Obrigado pela pergunta. A bacia do Paranapanema, né, a cascata do Paranapanema tem uma resolução, a resolução 132 de 2022 da ANA. Então, ela versa ali sobre, ela relaciona o nível dos reservatórios, Chavantes, Jurumirim, Capivara. Então, ela relaciona o nível do reservatório e a defluência máxima que a gente pode praticar semanalmente. Então, essa é a primeira, a gente tem uma regra que a gente tem que seguir. Fora isso, a gente também tem que, o ONS opera os reservatórios conforme as restrições e as regras operativas que são impostas ao ONS. Então, além da resolução da ANA, a gente ainda tem as restrições, as condicionantes operativas. Lá no sistema da FSLH, a gente consegue consultar e, de alguma forma, sempre estar observando essas restrições para estar operando o sistema. 90 metros cúbicos por segundo já é uma defluência que já foi flexibilizada para o reservatório de Jurumirim. Estão sendo discutidas outras flexibilizações, mas nesse momento não há expectativa, né, a curto prazo, de uma nova redução. Todas essas discussões são ali no âmbito da sala da ANA, da Agência Nacional de Águas. Então, vocês podem acompanhar as reuniões ao vivo, mas essas reuniões também ficam gravadas, ficam lá no YouTube da Agência Nacional. Então, lá você consegue pegar maiores informações das discussões que estão sendo travadas aí, né, quanto à bacia do Paranapanema, e especialmente aí ao reservatório de Jurumirim. Tá bom, Lucas? Espero ter respondido, Ciro. Eu devolvo a palavra e fico à disposição. Perfeito, obrigado, Léo, obrigado ao Lucas pela pergunta. E a segunda pergunta que a gente vai responder agora nesse início de bloco é do Vitor Hugo, da Gold Energia. Ele nos pergunta o seguinte: prezados, a respeito da HQ15, a representação do deck da Rev2, proveniente do FSARH 6286, o FSARH se encontra vencido no sistema que temos acesso. Poderiam checar a validade do mesmo, visto que no comentário o mesmo segue no deck, com validade até 10/7. Então, para responder ao Vitor Hugo, eu convido agora o Lucas. Por favor, Lucas. Oi, Ciro, boa tarde novamente a todos.
Vitor Hugo, obrigado pela envio da pergunta. Então, a gente até aproveita também para deixar bem claro aqui, né, dando uma sequência, a gente tem a elaboração do deck, das revisões, e dentro dessa elaboração a gente usa as informações mais atualizadas do momento. E esse FSARH, o 6286, ele estava válido ontem durante a elaboração do deck. E ele foi encerrado, sim, então no momento ele se encontra vencido de fato, né, então está correto no sistema e ele foi atualizado no fim da noite de ontem. Então, essa atualização que ocorreu após o fechamento da elaboração do deck da revisão 2, ela será incluída na próxima revisão. Então, na revisão 3, a gente já vai ter o deck atualizado com essa nova informação que ocorreu no fim da noite de ontem. Espero ter respondido, Vitor Hugo. Um abraço a todos. Devolvo você, Ciro. Perfeito. Obrigado, Lucas, e obrigado ao Vitor pela pergunta. Então, encerramos as respostas que a gente daria agora no início do bloco. As demais perguntas a gente vai responder ao final do próximo bloco. Então, para dar prosseguimento agora nas apresentações, a gente vai ter os limites elétricos e as principais intervenções energéticas, intervenções elétricas com o Eduardo Tomás. Por favor, Eduardo, fique à vontade. Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos. Só compartilhar aqui a apresentação. Bom, então eu vou falar sobre os limites elétricos com impacto na programação e principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Começando aqui pela área Norte-Nordeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série 705 da SE Imperatriz, que já está em execução, né, desde as 7 horas do dia 11 do 6 de junho, né, até as 17 horas do dia 28 de fevereiro de 2025, e o motivo é a substituição do banco de capacitor série. E para que o sistema suporte contingências na interligação Norte-Sudeste, é necessário reduzir em 100 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNES para perda do bipolo de Xingu, e também reduzir 100 megawatts nos limites de FNS mais FNES em função do fluxo Norte-Xingu. Disjuntor 707 da SE Imperatriz, a ser realizado aí, já está em execução, né? No dia 21 do 6, sexta-feira, até às 17 horas do dia 3 do 8, sexta-feira também. O motivo é a substituição do disjuntor e terceiros associados, e para que o sistema suporte perdas duplas entre Marabá, Imperatriz e Presidente Dutra, é necessário limitar o FNEM, né, que é o fluxo Nordeste-Norte, em 4.800, e o fluxo Norte-Nordeste também em 4.800. Disjuntor 712 da SE Presidente Dutra, que já está em execução das 0 horas do dia 10 de junho, segunda-feira, até as 17 horas do dia 11 de agosto, um domingo. E o motivo é a substituição do disjuntor 702 da subestação de Presidente Dutra e terceiros associados. E para que o sistema suporte contingências com falha de disjuntor na subestação de Presidente Dutra, é necessário limitar o fluxo Nordeste-Norte em 4.800 megawatts e o fluxo Norte-Nordeste em 4.800 megawatts. A linha de 500 kV Itacaiunas Colinas, né, a ser realizado no período das 22 horas do dia 13 de julho, no sábado, até as 10 horas do dia 15 de julho, segunda-feira. E o motivo é a implantação do CEP, da interligação Norte-Sudeste, e para que o sistema suporte contingências entre Colinas, Miracema e Gurupi e contingências externas da interligação, é necessário limitar então o fluxo Colinas-Miracema em 2.200 megawatts, reduzir em 300 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNES para perda do bipolo de Xingu, e também reduzir em 300 megawatts os limites de FNS mais FNES em função do fluxo Norte-Xingu. Desligamento do polo 1 do bipolo Xingu estreito, a ser realizado no período das 8 até as 10 horas do dia 14, no domingo. E o motivo é comutar a fonte de alimentação que alimenta o sistema de proteção e controle do polo 1 da UPS 11NG12 para o UPS 11NG11. E aí, como consequência, né, vai ser necessário operar segundo os limites da IOC, a Instrução de Operação de Contingência dos Bipolos de Xingu, para a indisponibilidade de um polo. E o ponto de operação mais provável para o período programado, então, serão adotados esses limites, né, o somatório aí dos bipolos de Xingu em 2.000 megawatts e o somatório do FNS mais FNES em 11.200 megawatts.
A linha de 500 kV Presidente Dutra Teresina 2, 05C9, a ser realizado no período das 10 horas, das 22 horas do dia 16 de julho, terça-feira, até as 6 horas do dia 17 de julho, quarta-feira. O motivo também a implantação do CEP da interligação Norte-Nordeste-Sudeste. E para que o sistema suporte perdas duplas na interligação Norte-Nordeste, é necessário limitar o fluxo Nordeste-Norte em 4.000 megawatts, o fluxo Norte-Nordeste também em 4.000 megawatts, e o FNES em 5.500 megawatts. Linha de 500 kV Tucuruí-Xingu, circuito 1, a ser realizado no período das 6 horas do dia 17 de julho, quarta-feira, até as 23 horas do dia 21 de julho, no domingo. E o motivo é realizar a adequação das fases na chegada da subestação de Tucuruí para garantia dos espaçamentos fase-fase. E para que o sistema suporte a perda da Tucuruí-Xingu C2 ou a perda de um bipolo de Xingu, é necessário, então, reduzir 100 megawatts nos limites de FNS vigentes em relação aos definidos por operação normal e reduzir 200 megawatts nos limites de FNS mais FNES vigentes em relação aos definidos por operação normal. Agora, indo para a área Goiás-Brasília, nós temos o desligamento da barra de 500 kV da subestação de Samambaia, a ser realizado no período das 6h30 às 16h30 do dia 14 do 7, um domingo, e o motivo é manutenção preventiva em chave seccionadora. E para que o sistema suporte perdas simples, contingências com falha de disjuntor e a perda da barra remanescente do setor de 500 kV de Samambaia, é necessário programar e manter, né, o FNES limitado em 5.700 megawatts e o R-Seco, que é o recebimento da região Sudeste e Centro-Oeste, limitado em 8.600 megawatts. Agora, na área Minas Gerais, desligamento da barra B de 500 kV da subestação de Janaúba 3, a ser realizado das 4 até as 17 horas dos dias 13 e 14, né, sábado e domingo, diariamente. E o motivo é obra para integração do projeto Vista Alegre. E para que o sistema suporte dinamicamente perdas simples, contingência com falha disjuntor e a perda remanescente do setor de 500 kV da subestação de Janaúba 3, é necessário, então, programar e manter as restrições. O FNS limitado em 3.300 megawatts, o FNES em 5.800 megawatts e o R-Seco limitado em 9.300 megawatts. Agora, indo para a interligação Sul-Sudeste, nós temos o desligamento do banco de capacitor série da linha 765 kV Foz do Iguaçu e Ivaporã Circuito 3, que já está em execução, né, desde as 6h30 do dia 28 de junho, sexta-feira, e vai até as 15h30 do dia 21 de janeiro de 2025, no sábado. E o motivo é a substituição dos bancos de capacitores série na subestação de Ivaiporã. E para manter a integridade do SIM, para perdas duplas de linha de 765 nesse trecho, é necessário, então, limitar o número de unidades geradoras na usina de Itaipu 60 Hz é menor que 5 e reduzir o limite de RSE em 1.200 megawatts. Na verdade, né, se o número de unidades geradoras em Itaipu tiver menor do que 5, né, é necessário reduzir o limite de RSE em 1.200 megawatts, e se o número de unidades em Itaipu 60 Hz tiver maior que 5, é necessário reduzir o limite de RSE em 600 megawatts. E essa penalização, ela não é adicional aos limites para suportar a perda tripla nesse tronco, né, o N-3. Aqui nós temos também o desligamento do banco de capacitor série da linha Ivaiporã e Itaberá, circuito 3, né, que também está em execução, das 6h30 do dia 28 de junho, sexta-feira, até as 15 horas do dia 23 de janeiro de 2025, no sábado, também para substituição desse banco de capacitor série em Ivaiporã. E aí as restrições são as mesmas, né? Para Itaipu, com número menor do que 5 máquinas, é necessário reduzir o RSE em 1.200 megawatts, e para um número maior igual a 5 máquinas, é necessário reduzir o RSE em 600 megawatts, e é uma penalização não adicional aos limites para suportar o N-3, né, a perda tripla. E também temos intervenção aí semelhante, né, o banco de capacitor série da Itaberá Tijuco Preto, circuito 3, também nesse mesmo período, para substituição dos bancos de capacitor série na subestação de Itaberá, né, e para suportar a contingência tripla nesse trecho, também é necessário adotar esses mesmos limites das intervenções anteriores. Temos também o desligamento da linha de 765 kV Itaberá Tijuco Preto, circuito 1, que já está em execução, né, desde as 7 horas do dia 6 de julho, no sábado, até as 17 horas do dia 2 de agosto, na sexta-feira, e o motivo é a etapa 24 da substituição da cadeia completa, né, ferragens e isoladores degradadas por corrosão, no trecho entre as torres 613 até 663, 35 torres, né,
E para manter a integridade do SIM para perdas duplas de linhas 765 nesse tronco, é necessário, então, reduzir o limite de RSE em 2.500 megawatts, e essa penalização não é adicional aos limites da perda tripla. Necessário reduzir também o limite de RSU em 500 megawatts e reduzir o limite de FBTA em 170 megawatts. Temos também o desligamento da linha de 500 kV Hz Foz do Iguaçu 60 Hz, circuito 2, a ser realizada das 7h30 às 16h30 do dia 15 de julho, segunda-feira, e o motivo é manutenção preventiva nas proteções da linha e disjuntor 9324 de 500 kV de Foz do Iguaçu. E para evitar sobrecarga no circuito remanescente da linha Itaipu Foz do Iguaçu 60 Hz, com desligamento de algum outro circuito entre Itaipu e Foz, é necessário limitar a geração de Itaipu 60 Hz em 5.400 megawatts. Agora, indo para a área HVDC do Madeira, nós temos aí o desligamento da usina de Giral, Santo Antônio, conversora back-to-back, que vai ser feito das 5 até as 8 horas do dia 14, no domingo, e o motivo é teste para comutação do modo de controle Giral e back-to-back em standalone. E aí, como consequência, para que a área Acre-Rondônia suporte defeitos na subestação de coletora Porto Velho 230 que ocasionem a perda da conversora back-to-back remanescente, deverão ser programadas e monitoradas as seguintes restrições: bipolo 1 e 2 do Madeira zerados, e a conversora back-to-back limitada em 400 megawatts. Agora, o desligamento da usina de Giral e conversora back-to-back, a ser realizado das 3h30 às 6h30 do dia 15 de julho, segunda-feira. O motivo também é teste para desbloqueio da conversora no modo de controle Giral e back-to-back em standalone. E, como consequência, para que a área Acre-Rondônia suporte defeitos na coletora Porto Velho 230 que ocasionem a perda da conversora back-to-back remanescente, deverão ser programadas as seguintes restrições: os bipolos também zerados, o bipolos 1 e 2 de Madeira, e a conversora back-to-back limitada em 500 megawatts. Outro desligamento em Giral e conversora back-to-back, dessa vez no período de 1h30 às 2h30 do dia 16 de julho, terça-feira. O motivo, teste para verificação de runback e bloqueio de um dos blocos da conversora no modo de controle Giral e back-to-back em standalone. E, mesma consequência, para que a área Acre-Rondônia suporte defeitos na coletora Porto Velho 230, que ocasiona a perda da conversora back-to-back remanescente, a gente precisa, então, adotar as restrições: bipolo 1 e 2 Madeira igual a 0, e a conversora back-to-back limitada em 330 megawatts. Outro desligamento em Giral e conversora back-to-back, dessa vez das 2h30 às 3h30 do dia 16 de julho, terça-feira, e o motivo é teste para verificação de runback e bloqueio do último bloco em operação da conversora no modo de controle Giral e back-to-back em standalone, e para que o sistema Acre-Rondônia suporte defeitos na coletora Porto Velho 230 que leve à perda da conversora back-to-back remanescente, é necessário limitar os bipolos 1 e 2 Madeira em 0, zerados, e a conversora back-to-back limitada em 250 megawatts. Agora, o desligamento do disjuntor 1170 de 500 kV da subestação coletora Porto Velho, a ser realizado das 9 horas do dia 16 de julho, terça-feira, até as 23h59 do dia 20 de julho, no sábado, e o motivo é substituição do transformador de corrente modelo CTH 550, e para que a área Acre-Rondônia suporte defeitos na subestação de coletora Porto Velho, que ocasiona a perda de mais uma conversora back-to-back, é necessário, então, programar essa restrição, a conversora back-to-back limitada em 250 megawatts. Desligamento do disjuntor 1092, 500 kV da subestação coletora Porto Velho, a ser realizado das 8 até as 16h30 do dia 14 de julho, no domingo. O motivo é teste de ionização após substituição de sincronizador, e os testes vão demandar as seguintes restrições: o back-to-back igual a 0, e o somatório dos bipolos 1 e 2 Madeira, limitados em 1.575 megawatts. Bom, e com isso eu encerro minha apresentação. Eu fico à disposição para perguntas e retorno para você, Ciro. Perfeito, obrigado, Eduardo. Bom, agora então a gente vai para a última apresentação dessa tarde, que eu mesmo vou fazer, só compartilhar a tela aqui com vocês. Acredito que vocês já estejam vendo a minha tela. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a política operativa, do que foi realizado nessa última semana.
Então, aqui a gente tem o despacho, né, por fonte de geração, né, o balanço de geração do dia 6 ao dia 12 do 7. Nos nossos destaques aqui, a gente nota que 91% do despacho para atendimento à carga ele é feito por geração renovável. Dentre todas as fontes, 36% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. Destaca-se que o montante de geração total ele foi similar ao que foi despachado na semana anterior. As maiores diferenças observadas ficou aí uma redução em torno de 0,6 gigawatts médios das hidráulicas e um aumento aí de geração térmica em torno de 0,3 gigawatts médios na semana. Agora aqui a gente apresenta, né, o resultado do CMO do D100 na semana aí, do dia 6 até o dia 13, né? A comparação entre o modelo D100 e o modelo Decomp, né? Então, para os 4 subsistemas. Então, no Decomp, o CMO médio ficou em R$ 81,74 por megawatt-hora. Para o modelo D100, a gente teve no dia 7 do 7, em todos os sistemas, uma redução do valor do CMO em função do vale da carga do domingo. Tem o destaque aqui, né, para a região sul, o CMO mais elevados ali no dia 10 e 11, eles foram decorrentes de sensibilização das inequações é, das sobrecargas da LT 230 kV Caxias, Caxias 5, na contingência da linha de 525 Caxias, Gravataí. Lembrando que o Rio Grande do Sul ainda está, né, com a rede em recuperação após as enchentes ocorridas, né, nos meses passados. Então, essas inequações que são monitoradas por segurança, né, ainda devido àquela sistema ainda em contingência, né? Conforme esses serviços que foram monitorados eles estão no SGI 37804. Para o subsistema Nordeste, né, houve valores de CMO nulo durante a semana operativa, e isso é devido à limitação na exportação do subsistema. E para o subsistema Norte, observa-se aí durante a semana operativa valores de CMO mais elevados. Isso foi decorrente aí à limitação do fluxo Jurupari-Oriximiná, né, o fluxo JPOR. As demais diferenças, né, que a gente nota entre o D100 e os resultados do Decomp, eles ocorrem aí devido ao melhor detalhamento da carga no D100. Agora, aqui nesse gráfico, né, a gente traz o retrato aqui do dia 12 do 7, às 13 horas, né, onde aqui é sempre importante lembrar que esse gráfico ele representa 30% do total de barras do SIM, né, então a gente apresenta apenas 30% das barras do SIM. A gente nota valores de CMO mais elevados na região aqui de Manaus, em função do fluxo Jurupari-Oriximiná. E o mesmo destaque anteriormente falado, né, na região Nordeste, os valores reduzidos foi devido ao limite da exportação Nordeste. Agora aqui a gente traz essa representação em block spot. Isso são os 4 subsistemas para o dia 12 do 7. Então, a gente nota aqui, né, a dispersão, principalmente no Sudeste, Nordeste e no Norte. No subsistema Sudeste, os outliers inferiores e superiores foram devido ao controle do carregamento Banabuiú-Aquiraz 2, na contingência da linha Fortaleza-Quixadá. Isso está conforme a MOP, né, ONS 314-R de 2014. E, adicionalmente, os outliers inferiores e superiores entre 15 e 15,30 são devido à inequação de controle de carregamento da transformação de 500 para 345 kV da subestação Rio Novo do Sul, para a perda dupla da linha 345 Viana-Viana 2.
No subsistema sul, a gente não tem nenhum maior destaque, né? É apenas o acompanhamento da carga aqui, né? Para o subsistema nordeste, a gente tem aqui outliers superiores aqui devido à linha Banabuiú-Aquiraz 2 e os outliers inferiores devido à linha 230 kV Horolândia-Campo Formoso. Para o subsistema norte, então aqui a gente tem os outliers superiores aqui, principalmente devido ao fluxo JPOR, né, o Jurupari-Oriximiná, e os outliers inferiores aqui entre 7 e 15 horas é devido à exportação Nordeste limitada. Então, esses são os destaques aqui que a gente apresenta para o dia 12. Agora a gente traz aqui uma comparação entre o resultado do DECEM e da programação diária, da última semana operativa, né, no dia 6 ao dia 12. Então, as diferenças aqui que a gente nota foram devido aí à adequação da política operativa. Então, a gente nota que no Sudeste, na programação, a geração hidráulica ela é mais reduzida com relação ao resultado do DECEM. Para a região Sul, é o contrário, né? A geração hidráulica ela é mais elevada com relação ao resultado do DECEM. Na região norte, a gente nota até muito parecido, né? Os ajustes ocorrem, realmente é política operativa, principalmente aqui no dia 7 e no dia 12. E para o subsistema norte também aqui, na programação diária, a gente acaba reduzindo a geração hidráulica com relação ao resultado do DECEM. Agora a gente apresenta aqui, né, a geração térmica, né, a comparação entre o DECEM e a programação diária nessa última semana, que são os dados do SIM como um todo. Então a gente nota aqui que as diferenças elas são em função de redeclarações de inflexibilidade, razão elétrica para atendimento de ponta do SIM e da exportação de energia que vem ocorrendo aí nos últimos dias, né, para a Argentina. Aqui já, né, numerando aquele gráfico anterior, né, os motivos, né, na média, o que foram os motivos de despacho da geração térmica. Então, a gente teve um total de 6.526 megawatts médios de geração térmica despachado. Por ordem de mérito, aproximadamente 35% dessa geração. A exportação ela representou um montante em torno de 20% dessa geração, inflexibilidade em torno de 18%, unit commitment em torno de 13% e razão elétrica em torno de 12,9% da geração total. Então, isso representou, né, como está aqui, um aumento de 0,3 gigawatts médios de despacho térmico comparado com a semana anterior. Agora aqui a gente traz o gráfico do programa de resposta da demanda, né? O mês de julho, então a gente tem aqui dia a dia, o máximo valor aprovado foi de R$ 625, usados aqui, né, no dia 6, no dia 8, no dia 9, no dia 10, 11 e 12, totalizando montantes aqui em torno de 100 megawatts, né? No dia 8 um pouquinho menor, em torno de 65 aqui, né? E o restante acima de 100 aqui dessa semana operativa, 100 megawatts nesses horários. Agora aqui a gente traz o gráfico de importação e exportação de energia, né? Essa semana não houve aliás, aqui não tivemos exportação comercial com o Uruguai, apenas com a Argentina, montantes acima de 1.000 megawatts, aqui chegando a 1.600 no dia 7, né? Lembrando que isso aqui sempre também está condicionado, né, à segurança do SIM, então muitas vezes fica condicionado ali a validação elétrica, também por conta, né, da região ali do Rio Grande do Sul, que
essa exportação ela acaba também afetando ali o carregamento do sistema do Rio Grande do Sul. As exportações aqui, né, elas foram realizadas por Garabi 1 e 2, Complexo de Jorge Lacerda, Cubatão, Termorrio, Parnaíba 5, Maranhão 4 e 5 foram as usinas que participaram da exportação. Aqui a gente tem, então, o balanço, né, dessa programação semanal por subsistema, como que foi atendida, né, a carga de cada subsistema. Então, aqui no gráfico superior, a gente traz o Sudeste e Centro-Oeste, ele está com um perfil importador de energia em todos os patamares. A geração ali das usinas do Grande, Paranaíba e Paraná, elas estão condicionadas, né, dimensionadas para o controle de nível das usinas dessas bacias. A operação da UHE Porto Primavera, conforme a deliberação do CMSE, ele é para preservação dos recursos do Sudeste. A geração de Itaipu, então, ela fica dimensionada ao atendimento de ponta de carga e o controle de nível, né? Como a bacia do Paraná ela também vem por controle de nível, acaba também tendo que fazer o controle de nível da geração de Itaipu e ela fica modulando conforme o atendimento à carga. A folga de potência monitorada também a gente tem alocado preferencialmente nas usinas do Sudeste. No gráfico inferior, agora a gente já traz aqui a região sul, né? Então, o sul ele fica exportador, principalmente em carga leve, né? E nos períodos do pico aqui das 11 horas e das 19, ele acaba tendo uma carga um pouco maior do que a geração total, né? Então, a exploração da geração hidráulica ela é intensa, até como as apresentações anteriores demonstraram, né? As afluências têm sido boas para essa região, então a gente tenta alocar o máximo desse recurso disponível, né? E aí, aqui ainda fica um destaque que há a possibilidade de despacho adicional para atendimento à segurança elétrica do Rio Grande do Sul. Isso é avaliado, né, diariamente na validação elétrica, conforme a carga e as condições do sistema. Agora aqui a gente traz já para a região Nordeste e Norte, né? Então, o Nordeste a gente nota que é um perfil exportador de energia em todos os patamares, uma grande quantidade, né, de geração eólica compondo o balanço aqui de energia, né? E a utilização do São Francisco ela fica conforme o atendimento à carga e atendendo também as restrições da bacia. Na região norte, né, como também já foi apresentado nas apresentações anteriores, né, as afluências já diminuíram significativamente, então ele acaba sendo importador a maior parte do dia, né, e modulando ali no período de ponta da noite. Então, a redução da disponibilidade das usinas, né, em função da redução da defluência. O Belo Monte aqui a gente vem operando principalmente para o atendimento à ponta de carga. E com a folga nos intercâmbios, é possível manter também a folga de potência monitorada na usina de Tucuruí, fazendo também, né, o acompanhamento desse reservatório conforme a curva de referência. As demais usinas da bacia do Tocantins, elas vêm operando flat aí devido ao período de praias. Agora aqui a gente traz, né, a previsão aí de geração eólica para o SIM. Então, no gráfico à esquerda, a gente vê as linhas aí de como vai ser o perfil de geração diário, né? E no gráfico à direita, a gente tem a geração média diária, né, para a próxima semana operativa. Então, os maiores montantes aí para o dia 13, em torno de 13.800 megawatts médios, e uma geração já bem reduzida prevista para o dia 18, então de 13.400. Aqui é importante lembrar, né, que isso é uma previsão, né, e ela é atualizada diariamente. Então, esses dados aí, conforme os dias vão passando, eles são atualizados para a programação diária. Agora, falando um pouco, né, sobre o que a gente está enxergando como política operativa para a próxima semana, aí de 13 a 19 de julho,
Então, para o Sudeste e Centro-Oeste, a utilização dos recursos das bacias do Rio Grande, Paranaíba e Paraná, conforme a possibilidade de alocação na carga média e pesada, e visando também o controle de nível desses reservatórios. As restrições das defluências das usinas do Rio Tocantins, em função do período de praias, né, como foi comentado anteriormente, e a minimização dos recursos do Tietê e Paranapanema para evitar impacto em restrições de operação. O Sul é uma exploração da geração hidráulica em todas as bacias, de acordo com a possibilidade de alocação na carga do SIM. O Nordeste, né, é a minimização na média diária dos recursos da bacia de São Francisco e modulando para atendimento à ponta de carga. Um perfil de exportador, né, em todos os patamares, principalmente devido às eólicas e fotovoltaicas. Para o norte, né, a utilização da geração de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme a disponibilidade desse recurso, e a usina de Tucuruí seguindo a curva de depressionamento. O atendimento à ponta de carga, né? Então, a folga de potência monitorada, ela fica alocada preferencialmente nas usinas do Sudeste e Centro-Oeste e em Tucuruí. E aí é avaliado diariamente, né, o despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga. Alguns informes aqui, né, então, sobre a questão do atendimento à ponta de carga, né, devido às condições do SIM, né, existe uma alta probabilidade de ocorrer despacho térmico adicional para atendimento à ponta de carga nos próximos dias úteis dessa semana operativa. Além também do possível despacho para atendimento à área Manaus. Sobre a previsão de EVT, né, de energia vertida turbinável, para a próxima semana operativa, há possibilidade, né, na região sul, principalmente nos períodos de carga leve e final de semana, onde não é possível alocar essa geração aí na carga do SIM. Então, com isso, a gente encerra a nossa apresentação. Vamos fazer agora um intervalo novamente, 5 minutos. Estamos recebendo perguntas ainda no chat, né? Agora a gente vai juntar elas aqui e voltamos aqui 5 minutos aí para responder as perguntas que chegaram até agora. Obrigado. Boa tarde, então, a todos, pessoal. Vamos retornando aqui para responder as perguntas que chegaram no chat, né? As primeiras aqui vão ser sobre a carga, né? Então eu vou juntar a pergunta do Alessandro com a pergunta da Mônica. Então, primeiro vou ler aqui a pergunta do Alessandro. Prezados, boa tarde. A projeção de carga para julho indica uma elevação de 6% relativa a julho de 23. Esse crescimento se deve a questões econômicas e ou temperatura? E aí, aproveitando, Geis, eu vou ler aqui também a da Mônica. Ela fala assim: relativo ao aumento de carga na semana que termina hoje, está relacionado a ações de reconstrução e reabertura de mercados pós-incidentes no RS ou seria mais efeito de temperatura mesmo? Então, por favor, Geisa, respondeu o Alessandro e a Mônica aqui. Obrigado, Ciro. Obrigado, Mônica, Jano, pelas perguntas. Vou tentar responder as duas perguntas ao mesmo tempo. O crescimento apresentado agora em julho pela carga no SIM, ele é feito de uma série de variáveis. Primeiro, é o próprio crescimento vegetativo da carga, e o que a gente pode observar, por exemplo, desde setembro do ano passado, se tem observado taxas de crescimento relevantes no SIM, então você tem um crescimento já elevado da carga. Isso pensando em carga ajustada, que aí já é uma carga que está abatida de efeitos fortuitos, então temperatura, variações atípicas de temperatura, precipitação, especificamente pensando no mês de julho, o mês de julho do ano passado foi um mês que as temperaturas elas não foram tão rigorosas e foram mais elevadas, não foram rigorosas, você não teve um inverno tão rigoroso, em contrapartida, então isso provoca um menor acionamento realmente de carga para aquecimento, e tem uma outra componente que
o julho desse ano tem temperaturas, principalmente nessa última semana, temperaturas é, bem mais amenas, bem mais baixas, onde se observa realmente o acionamento da carga de aquecimento. Então, esse inverno rigoroso, ele traz consigo essa variação, e aí, quando a gente pensa especificamente é, no Rio Grande do Sul. A carga ajustada, ela tem apresentado crescimentos relevantes, então isso tem o crescimento vegetativo e a própria, você tem um momento de estabilidade com relação a indicadores econômicos, principalmente, por exemplo, resultados do PIB. Você tem o PIB do primeiro trimestre se comportou melhor, mas ainda assim, já, já desde setembro do ano passado se vê taxas de crescimento da carga relevantes. Acredito que eu tenha conseguido responder. Se tiverem algumas mais dúvidas, podem enviar. Muito obrigada. Perfeito, Geisa. Obrigado pela resposta. Agora, então, dando continuidade aqui, a gente tem mais uma pergunta do Alessandro. Então, boa tarde. Fui informado de uma restrição no RSE de 2.000 megawatts devido à intervenção do 765 kV. Na prática, essa restrição está ativa ou os valores praticados na operação estão abaixo do limite? Então, Alessandro, até corrigindo aqui um pouquinho ali a tua pergunta, né, como o Eduardo apresentou aqui, né, o limite até ele está em 2.500, né, devido a essa intervenção, mas na prática esse limite ele não tem sido ativo, né? Essas intervenções normalmente elas já são coordenadas, né, entre a equipe de desligamento e de programação energética, de maneira a ter o menor é, um- tentar alocar ela no período de menor impacto para o sistema, né? Então, nesse momento, como a gente vem explorando ali muito mais a geração na região sul e Itaipu, ela está sendo utilizada apenas para fazer ponta de carga, o RSL tem ficado folgado, tanto, né, para o DCEM quanto na programação diária. Então, era isso. Obrigado pela pergunta, Alessandro. Mais uma, né, do Alessandro aqui. Então, boa tarde. Né, no dia 10 foi enviada uma carta pelo ONS aos agentes termoelétricos solicitando maximização da disponibilidade. Visto que na semana operativa houve despacho de geração térmica fora do modelo com CVU chegando até R$ 1.000 por megawatt-hora na ponta, ele pergunta se há a possibilidade de despacho por garantia energética a partir de agosto. Então, assim, Alessandro, esse acompanhamento, né, ele é feito mensalmente, né, pelo CMSE. Então, a gente só tem a resposta para o mês corrente, né, que é julho. Então, nesse mês não vai haver. A tendência é que a programação siga fazendo essa avaliação diária conforme a validação elétrica e energética ali diariamente, né? E sempre buscando o menor custo global, né? Então, por isso que às vezes você pode achar que o CVU foi acima aí de R$ 1.000, mas no custo global foi a melhor operação possível para aquele dia. Então, era isso. Obrigado pela pergunta. É, tem mais uma aqui que eu vou ler agora, do Humberto Moraes, que é o seguinte: prezados, quanto à operação de Tucuruí, o volume atual da usina ele já se encontra consideravelmente abaixo do esperado pela curva para o fim de julho. O ONS ele pretende buscar preservar o armazenamento da usina para recuperar níveis mais aderentes à curva guia? E aí, respondendo, e acho que foi até algo que a gente comentou na apresentação, Humberto, sim, né? Essa curva guia, né, ela é feita com uma previsão de vazão, né? E aí a gente vai adequando ela durante a programação diária, buscando atender ela, sim, né? Então, por isso que até na nossa política operativa ali você nota que temos deixado, né, a folga de potência monitorada para a usina de Tucuruí. Então, sim, então vamos buscar, né, seguir mais próximo dessa curva, né? Era isso. Agora, tem mais uma pergunta do Humberto. Ele fala o seguinte: prezados, observando os dados de preço do Nordeste, percebe-se que o CMO tem descolado dos demais subsistemas a partir do início da manhã, quando há redução na geração eólica e aumento da carga.
saberiam dizer o motivo de ainda assim os limites de intercâmbio estarem sendo atingidos nesse horário? Qual fator tem sido limitante para o intercâmbio, dada a redução de geração e aumento da carga? Para responder o Humberto agora, eu vou pedir a ajuda aqui da Cindy. Cindy, por favor, pode responder ao Humberto? Boa tarde, Tarcier. Obrigado, Humberto, pela pergunta. De forma geral, a gente tem observado que o Nordeste da escola do CMO, do SIM específico, mais ou menos aproximadamente na semana, entre 7 da manhã e 14 horas, que é quando a gente tem uma maior previsão de geração eólica, né? Então, consequentemente de solar, geração solar, então, consequentemente, os limites de intercâmbio têm ficado ativos nessa janela de tempo, às vezes também, inclusive, os limites internos da rede do Nordeste, então, como você fala assim, de forma geral, se você quiser uma resposta mais completa para a gente entrar no detalhe, você poderia, por favor, passar pelo e-mail de relacionamento com a gente, especificando o dia, né, já que a gente não está enxergando esse cenário que você enxerga de eólica reduzida e CMO descolada, né? Perfeito. Obrigada. Obrigado, Cindy. Obrigado, Humberto, também pela pergunta. E aí, mais uma aqui, que essa aqui é quentinha agora, Cindy, é da Gabriela Radke. Ela pergunta o seguinte: o DCEM referente ao dia 13/7 foi enviado à CCE? E se sim, por que o mesmo não está publicado no Sintegre? Então, novamente, eu peço tua ajuda, por favor. Sim, após a análise dos resultados do DEC do DECEM, a gente observou inconsistências que obrigaram o acionamento do nível de contingência de COMP, né? Com isso, a gente não foi possível, então, a publicação do DEC do DECEM para o dia 13 de julho. Por isso que o DEC não está disponível no Sintegre. Obrigada. Perfeito. É, aqui lendo, acho que tem mais uma aqui, a última é da Mônica também. Ela pergunta o seguinte: prezados, boa tarde. A que se deve a elevação do CMO do Sul? Está relacionada àquela intervenção longa na rede? Mônica, conforme até eu apresentei aqui, né, na última apresentação da política operativa, deixa eu até voltar ela aqui para esclarecer, talvez. Né, acho que a Mônica está falando aqui sobre os dias 11 e 12. Então, nesses dias aqui, né, o CMO elevado, eles foram decorrentes à inequação, né, que ficou ativa do controle da linha de 230 kV Caxias 5, na contingência do 525 kV Caxias Gravataí, e na linha 230 kV Caxias 5 Farroupilha, na contingência da linha de 230 kV Caxias 6. Todas essas inequações, elas estão declaradas conforme o SGI 37804 de 2024. São decorrentes ainda, né, da recomposição de rede do Rio Grande do Sul, né, e sim, é por conta disso que teve essa elevação do CMO. Então, com isso, a gente encerra as perguntas que a gente recebeu. Agradecemos a todos que participaram e nos enviaram perguntas. Seguimos à disposição, né, tanto nossos telefones ou na nossa central de atendimento. Agradecemos a todos novamente e um bom final de semana a todos. Até a próxima reunião semanal da programação da operação. Obrigado.